Pessoal, hoje eu vou ensinar, então, vocês a fazerem configurar a saída parcial, tá bom? Deixei um replay rodando aqui. Enquanto abre, vou mostrar para vocês. Aqui na estratégia, onde nós colocamos, nós configuramos quanto a gente quer de gain, quanto a gente quer de loss. Não lembro se vocês, não me recordo se vocês lembram disso, né? Eu acabei não conferindo com vocês, mas olha só, se está aqui nenhuma, clica aqui no mais, não digita nada aqui, clica aqui ó, na engrenagemzinha. Essa engrenagem ela é uma configuração, é o editor de estratégia, tá bom? Então, quando vocês quiserem, por exemplo, eu quero configurar uma estratégia com 200 pontos de gain para 200 pontos de loss, para o mini índice, tá? Eu venho aqui no mais, ele pede o nome da estratégia, o nome tem que ser não pode ter espaço, não pode ter um caractere especial. Eu, geralmente, para ficar bem intuitivo, eu coloco assim, ó, 200, 200, ou eu posso até colocar G200, L200, assim, né? Gain 200, loss 200, tá? Só para vocês identificarem. Mas aí identifiquem como vocês acharem melhor. Esse é só o nome da estratégia. Aqui, ó, para a gente colocar, né, configurar a quantidade. Não é porque a gente digitou o nome que vai aparecer 200 de gain, 200 de loss. O padrão aqui, a gente tem que deixar tiques padrão, tá? Não deixem financeiro e nem percentual. O percentual financeiro a gente usa para outros ativos, tá bom? Por exemplo, o percentual a gente usa para ações. E aqui para o mini índice nós vamos usar tiques, tá? E aí, gain loss, quantos tiques de gain tem que ter para ser 200 pontos? Então, a gente faz aquela continha, 200 dividido por 5. Por que 5? 5 é o tique mínimo, né? É a variação mínima aqui do mini índice. Então, a cada tique são 5 pontos. Então, eu vou pegar 200 pontos, que é o que eu quero, dividido por 5. Vai dar 40 tiques. Tá? Então, 40 tiques para cima, 200 pontos. 40 ticks para baixo, 200 pontos. É uma continha matemática, tá? Stop offset, como não sei se vocês lembram também, stop offset é o stop de segurança, tá? É o stop, se você estipula um stop loss, por exemplo, aqui, 200 pontos. Se ele, por algum motivo, erro de processamento, erro da operadora, caiu a internet, aconteceu algum problema onde a plataforma pulou o seu stop, ele não realizou o seu stop e você continua perdendo na operação, esse stop offset vai garantir que depois de 30 ticks o stop é acionado, tá bom? Nesse caso, como nós estamos usando 40 ticks de loss, nós temos que usar um stop offset maior, tá? Então, o ideal seria colocar aí, pelo menos, vamos colocar aí 60 para stop offset, que seria 20 ticks a mais, seria 100 pontos. Então, do seu stop loss, ele vai, caso ele pule o seu stop, 100 pontos para baixo, ele aciona o stop offset, tá bom? Clica no OK e dá um clique na estratégia, foi modificada, sim. E aí, então, na estratégia gain 200, loss 200, nós estipulamos, ó, como eu estou rodando o replay, eu vou clicar aqui para ficar, tá? Então, nós temos a compra, que fica nessa linha do meio, nós temos o gain, que é o alvo, a 200 pontos aqui, que é a venda, e o stop, que é 200 pontos para baixo. Então, a linha pontilhada é o stop e o gain, e o meio é a abertura né, é onde exatamente está a ordem para abrir uma ordem de compra nesse caso. Se for venda, é a mesma coisa, só que aí o gain fica para baixo e o stop loss fica para cima. Nesse caso, o mercado está caindo. Se eu quiser vir aqui, ó, tem que sempre lembrar que a linha do meio é onde está, exatamente onde vai ser colocada a ordem, tá? Eu vou colocar aqui, ó, venda, um pouquinho abaixo desse pavio aqui, tá? Vamos ver, ó, virou o candle. Vamos ver se ele vai. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a velocidade. Pegou a minha ordem de venda, então se cair eu ganho, se subir eu perco. No caso, eu estou ganhando, ó, estava ganhando 3 pontos, agora estou perdendo, vou aumentar a velocidade. Essa é uma configuração de stop, de uma configuração de estratégia simples, tá bom? Não é a realização parcial ainda. Essa é só como faz para configurar a estratégia, tá bom? Vamos lá, vamos ver, ó, tá vendo? Ele tá indo para baixo, eu tô ganhando, então quando chegar aqui na compra, eu encerro a operação. No caso, eu vou zerar aqui só para demonstrar uma coisa. Se eu colocar 2 ou 3 contratos, eu vou colocar 2.
e eu comprar, eu vou comprar mercado para abrir a operação. Aqui fica, ó, comprado 2, stop com 2 contratos e a venda com 2. Nesse caso, eu não consigo colocar, eu não consigo dividir isso aqui, ó. Por exemplo, eu quero sair com um contrato aqui no meio e com outro contrato aqui na frente. Nesse caso da estratégia normal, eu não consigo fazer isso, que é a realização parcial, tá bom? Quando eu coloco mais contratos nessa estratégia simples, ele abre a ordem, todos os contratos na mesma posição, e ele vai realizar a venda ou stop na mesma posição, tá bom? Vou dar um zerar aqui, só para finalizar aqui a ordem. E aí, como que a gente faz, então, para fazer aquela realização parcial? Que seria a compra em uma posição, a venda, por exemplo, um contrato saindo na metade do caminho, outro contrato mais para cima, e assim por diante. Como que a gente faz? Então, para os alunos que são iniciantes, a estratégia termina por aqui, tá bom? Essa parte da realização parcial é um pouquinho mais avançada, então quem tem experiência pode trabalhar dessa forma, e cuidado se você não tem experiência, me pergunta, vamos tirar as dúvidas durante as aulas, tá bom? Ó, então aperta mais aqui, vem aqui na estratégia, vamos lançar uma nova estratégia, eu vou chamar de parcial, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma parcial com 100 pontos de gain, tá? E vou fazer a primeira saída. Eu vou colocar assim, ó, saída. A parcial primeira com 100, e depois, não, vou colocar assim, a parcial 100 e a segunda com 200, tá? Então, vou fazer dessa forma. E o loss, eu vou colocar de 200 pontos, tá? Vamos lá, dou um OK. Então, o nome aqui, como eu disse, aqui é só nome mesmo, só para identificar aqui na estratégia. Caso vocês queiram apagar alguma estratégia, é só clicar e apertar no X e você remove a estratégia, tá bom? No caso, a gente está mexendo nessa parcial 100, a primeira parcial com 100, segunda parcial com 200 e o loss de 200. Aqui, ó, quando nós estávamos configurando aqui o gain e o loss de 200, perceba que a quantidade aqui está 100%, ó. E aí, eu expliquei exatamente como é que faz aqui, mas tem esse maisinho aqui. É uma condição, tá? Então, a gente dá um cliquezinho no mais e automaticamente uma posição já divide em 2 aqui, ó. Se eu quiser colocar 3 contratos e apertar o mais, ele diminui 4 contratos, por quê? Quando ele abre a posição, ele vai sair primeira parcial com 25%, segunda parcial com 25%, terceira parcial, quarta parcial. O que é essa porcentagem? É a porcentagem da quantidade de lotes. Então, se eu abrir 4 contratos no caso, então eu consigo estipular 4 posições para sair, né? Mas como é um pouco avançado, eu vou deixar primeiro com 2 contratos, tá bom? E se eu colocar 4 contratos aqui, ele vai sair metade numa posição, metade no final, tá bom? Então, vamos manter aqui, ó. A primeira posição, a primeira parcial, eu quero 100 pontos. Então, 100 pontos, 100 dividido por 5, 20, tá? Então, 20 pontos, 20 ticks aqui de gain. Qual vai ser o meu loss aqui? Meu loss é de 200, então é 40 ticks. O stop offset a gente vai colocar 60. E aqui, o 50, né, que aí é a saída total, eu vou sair com quantos pontos? Vou sair com 200. 200 são 40 ticks, como nós já vimos. E o loss, 40 também. Se eu quiser colocar outra posição de loss aqui, também dá, tá bom? No caso, eu vou deixar a mesma posição, porque são 200 pontos, com 2 contratos, o total serão 400 pontos de stop, já é um stop bem caro, tá? Então, eu vou colocar aqui 60 também, e dou um OK. Tá bom, beleza. Aqui, ó, parcial 100, 200, tá? E aí, então, o que vai fazer? Se eu coloco um contrato, ele vai ficar assim, ó, compra 1 e a primeira parcial com 100 pontos e o stop com 200 pontos, tá? Agora, a partir do momento que eu coloco 2 contratos, eu tô segurando o Shift aqui, tá? Para mostrar isso aqui para vocês. Lembrando que Shift é compra e Alt é venda, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, compra. Então, ó, eu vou comprar nessa posição, vou sair com 100 pontos na primeira parcial e com 200 pontos na segunda parcial. Meu stop, eu configurei os 2 contratos para 200 pontos, tá bom? Caso eu queira alterar isso aqui, ó, eu posso alterar também. Mas o interessante é que as posições ficam separadas e não juntas lá na mesma posição. Eu só não consigo dividir o meu stop aqui, tá bom? Caso eu queira dividir o meu stop, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Aqui no loss, ó, eu posso colocar, ao invés de 40, eu vou colocar 80, tá? Para deixar um pouco mais para baixo. Só para vocês verem aqui, ó.
Então, eu tenho um loss com 40 ticks, que é os 200 pontos, e outro loss com 40 ticks, que daria aliás, com 80 ticks, que daria o 400 pontos aqui, tá? Não indico colocar stops longos assim. O que eu indico é exatamente o que eu fiz aqui, deixar o stop na mesma posição. Ó, então, aqui, o stop com 40 ticks, que seria os 200 pontos, tá? E aí, quando o mercado, eu já vou fazer um exemplo, quando o mercado vem, pega a minha compra e já realiza a minha primeira parcial, eu pego o meu stop, subo e deixo ele no zero para diminuir o risco, porque caso ele volte, porque pode acontecer dele pegar a primeira parcial, voltar e me estopar com 200 pontos. E aí meu prejuízo ainda continua alto, tá? Então o ideal é isso aqui, ó. Vamos ver, eu não lembro o que aconteceu nesse dia, mas vamos comprar. Então eu comprei, vou até pausar aqui, ó. Comprei nessa posição, o meu stop está com os 2 contratos aqui embaixo, e minha primeira saída está com 100 pontos, a segunda saída com 200 pontos. Ou seja, se subir, realizar aqui, eu já coloco no bolso R$ 20, que seria os R$ 20 relacionados aos 100 pontinhos aqui. Tá? Deixa eu aumentar a velocidade. Para ver o que acontece. Ó, tô ganhando, tá? Ó lá. Esse pega. 40 pontos, 50, 60. Tomara que pegue, né? Pra gente mostrar aqui. Eu posso mexer no meu stop agora? Até posso, mas aí eu acabo tirando a possibilidade aí do ganho, tá bom? O legal e é o que eu sempre faço, ativou, já pegou minha primeira parcial, ó, eu tô com 15, R$ 20 aqui, ó, tá? Por quê? Como eu tô subindo com 2 contratos, a cada 100 pontos é R$ 40, mas como eu realizo um só, eu ganho somente R$ 20, tá bom? Vamos esperar um pouquinho aí, para ver se ele vai, ó lá, realizou a primeira parcial. Realizou a primeira parcial, automaticamente eu fico com um contrato, e o segundo contrato está lá com 200 pontos, que agora é um, porque o primeiro já foi realizado, ou seja, daqui a aqui eu já ganhei 100 pontos, tá bom? O meu stop agora, que eram 2 contratos, eu estou com apenas um. Eu geralmente, como estava na velocidade rápida, ele caiu rápido, mas eu geralmente já puxo aqui e deixo o meu gain com 5 pontos, para pelo menos pagar a corretagem caso o mercado volte. Como ele já está voltando ali, eu vou deixar aqui com 200 para ver o que rola e para eu fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Olha lá, ele está caindo, ou seja, aqueles R$ 20 que eu ganhei, já estou perdendo porque ele está caindo. Por isso que é importante e importantíssimo, quando ele pega a parcial, já puxar o stop, tá bom? Que é o movimento que a gente chama de break-even. Pegar esse stop e jogar aqui, tá? No Profit One, que é o que eu uso para os alunos, ele não tem a possibilidade de automaticamente fazer o break-even. Mas, para quem tem Profit Pro, aqui, ó, tem uma opção de break-even. Aqui, ó. Então, você consegue acionar o break-even numa determinada posição. Olha lá, pegou o segundo contrato, hein? Pena que estava com a janelinha. Ó, ele foi. Então, veja, ó, eu deixei aqui essas setinhas. O que são essas setinhas? Trades realizados. Como é que eu faço para colocar? Botão direito, propriedades do gráfico. Aqui, ó, exibir trades realizados. Então, aí aparece a setinha verde, significa compra, a setinha vermelha, venda, que é mediante ao que está aqui. Então, olha só, ele comprou aqui fez a primeira saída com 100 pontos, e aqui a segunda saída com 200 pontos. Então, essa é a saída parcial. Usei 2 contratos. Se eu usar 3 contratos, uma saída, 2 contratos fica na saída parcial, e a última saída fica aqui na última, tá bom? É assim que funciona. Se eu colocar 4 contratos e abrir uma ordem, ele fica 2 contratos na parcial e 2 contratos na final, tá bom? E aí, assim, sucessivamente e proporcionalmente. Sempre, a maioria dos contratos, se é número ímpar, ele sempre vai ficar aqui na saída parcial, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só me chamar.